Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa encontrar você, ouvinte dessa palavra, com paz, saúde e gozando de esperança em Cristo Jesus. Como você pode notar, eu estou um pouco rouco devido a muitas palestras, mas quero deixar nesse dia 13 de novembro de 2023 uma mensagem com muitos pontos de reflexões. Nós temos observado que quando os mentes pensantes deste mundo se reúnem nas suas conferências, nas suas organizações das Nações Unidas ou na Organização Mundial de Saúde para debater o Fórum Mundial, a OTAN ou qualquer organização internacional de ordem política e diplomática, quando se reúnem em suas conferências os mentes pensantes, sempre procuram trazer algum tipo de meditação, de pensamento em solucionar algum problema. Mas qual seria realmente o problema que aflige a humanidade? Nós poderíamos citar o problema da grande crise energética, dos combustíveis não renováveis, como o petróleo. Nós precisamos movimentar a economia mundial através de transportes, seja transporte aéreo, transporte marítimo ou transporte terrestre. Esses transportes usam a nossa raiz, a nossa matriz não renovável, que são derivados do petróleo. No Brasil, nós temos aqui o desenvolvimento de um combustível que é o álcool. Já tentou alguns institutos desenvolver um óleo semelhante ao óleo diesel, o Dender Diesel. E nós sabemos que esses problemas de energia não renovável, o combustível não renovável, que também é um problema de algumas usinas termonucleares, algumas usinas que não usam, como no Brasil, o potencial hídrico, que são as hidroelétricas, mas muitos países usam, por exemplo, o carvão como a fonte de produzir energia. E nós sabemos que tudo isso causa problemas não só para a humanidade, mas para o meio ambiente no que diz respeito à natureza. A queima desses materiais orgânicos libera no ar a combustão desses combustíveis, o gás carbônico, que tanto traz prejuízos à nossa atmosfera, muitos países. Então se reúne para tentar trazer matrizes energéticas de fontes renováveis, como a energia eólica, como a energia verde, que são a energia através da quebra do átomo do hidrogênio. E temos aí, aqui no Brasil, o país que bate recorde na exploração da energia hidroelétrica. E o carro elétrico está aí agora sendo uma das opções para diminuir a contaminação de gás carbônico na atmosfera, indústrias e etc. Mas o que nos chama a atenção, que me parece que esse seja o grande problema que aflige a humanidade. Existe também o problema da explosão demográfica, a falta de controle de natalidade, e muitas pessoas na explosão demográfica habitam uma grande quantidade de pessoas em uma só região, o que chamamos de metrópoles. A metrópole é uma grande quantidade de pessoas, acima de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões e por aí acima vai nesse cálculo matemático, que moram ou habitam em um determinado lugar de forma desumana, de forma desigual, trazendo uma grande desigualdade social, grandes condomínios e ao lado favelas. Isso tudo em desobediência a uma ordem divina que disse: crescei e povoai a terra. Temos regiões aqui, se formos falar do nosso país, temos regiões que são regiões que têm 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, com a mesma extensão geográfica de uma metrópole como São Paulo, que tem 10, 20, 30 milhões de pessoas, um exemplo. Não estou dando este cálculo preciso, mas no mesmo espaço geográfico que em regiões do Nordeste e regiões do Sudeste habitam 10, 20 mil pessoas, em outras regiões com o mesmo espaço geográfico habitam 10, 20 milhões de pessoas. Isso se dá o nome de metrópoles, um grande aglutinamento de pessoas em um espaço geográfico pequeno.
onde não tem possibilidade de desenvolver uma vida saudável, o que nos traz o aumento da criminalidade, disputas de desigualdades, entre outros problemas, como o problema hídrico, que é a questão da higiene sanitária, onde nós observamos que grandes detritos são lançados nos rios, porque é grande a população, e aí os lençóis freáticos são contaminados, e por aí vai se desenvolvendo o aumento de lixo, porque é muitas pessoas em um determinado espaço que não tem como produzir qualidade de vida. Em outras questões, talvez o grande problema a ser debatido, e se debate nas grandes conferências mundiais, é a questão de grandes possessões, grandes espaços de terra pertencendo a uma só pessoa, o monopólio, né, os latifundiários, o que também causa uma desigualdade nas questões rurais. Muitas pessoas com muitas terras não produzem, e outras pessoas que poderiam trabalhar e produzir não têm a oportunidade sequer de ter uma tarefa ou duas tarefas e meia de terra. Então nós vemos que os problemas que assolam a humanidade são problemas diversos. Nós poderíamos falar aqui sobre doenças, sobre questão de assistência à saúde, sobre questões de controle de natalidade e sobre várias outras questões que afligem a humanidade. Mas seriam todos esses problemas de guerra, de aflições econômicas, de matrizes energéticas não renováveis, problema de alimentação mundial, que nós poderíamos trazer muitos dados aqui sobre a fome mundial, né, a Fundação de Alimentos, né, Mundiais, onde tem os dados, fontes da Organização Mundial de Saúde, onde mostra o desenvolvimento de pandemias, de doenças, né, localizadas em alguns continentes e outros que se tornam uma pandemia, como nós passamos por uma agora. Mas esses seriam os problemas que afligem a humanidade? Seria o ponto crucial que deveríamos debater? Porém, nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, fala sobre um grande problema que veio trazer muitos desajustes. O profeta Jeremias chega a perguntar de que se queixa o homem na terra, senão dos seus próprios pecados. Essa palavra, no português de 6 letras, pecado ou desvio do alvo, foi que trouxe toda uma problemática. Todo o nosso desbruçar, todo o nosso pensamento, toda a nossa busca de solução deveria estar em nos desenvolvermos para entender qual é o problema. O problema é o pecado. O pecado traz o orgulho. O pecado traz a competitividade. O pecado traz o isolamento e o endeusamento do homem. A palavra eu, a palavra possessiva meu, é a ordem de desordem, é o fator de desordem de todos os distúrbios que assolam a humanidade. É aí que deve estar o nosso ponto de debate. O que é que trouxe tantas dificuldades e tantos infortúnios ao homem? Deus fez o homem perfeito. Deus é perfeito e Deus deu liberdade ao homem. Mas os homens não compreendem realmente o que significa a entrada do pecado pelo primeiro homem que nós conhecemos no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele chama que o primeiro Adão pecou e o segundo Adão, sem pecado, tirou o pecado do mundo. Esse pecado e esta desordem espiritual, física e não por que não dizer química, onde as próprias Escrituras Sagradas chegam a nos dizer que a própria natureza está aflita, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Elas estão sendo obrigadas a participarem de uma cadeia alimentar, onde um animal necessita de um outro animal para se alimentar, onde nós vemos animais guerreando um contra o outro, na chamada cadeia alimentar. Tudo isso que foi sujeitado através do pecado. Nós observamos que o pecado trouxe mudanças no oxigênio, no ecossistema. O pecado trouxe para com o homem um sentimento de ódio, discórdia, desunião, desarmonia, guerra, orgulho, egoísmo, soberba.
e tantas outras coisas que assolam a humanidade, e nós tentamos buscar a solução sem entender a cerne, a raiz do problema. Quando nós tentamos combater a desigualdade social, colocando projetos como um Bolsa Família, um Vale Gás, um ticket alimentação, um projeto do governo para tentar trazer uma divisão de renda, nós estamos tentando resolver o problema não pela raiz, mas por um todo. E não vamos conseguir, porque o problema da desigualdade social não está só em questões econômicas, administrativas ou políticas. Alguém pode trazer uma solução à humanidade. Alguém pode tentar trazer um discurso filosófico, sociológico ou até mesmo histórico e antropológico. Grandes homens que aqui eu vou miscuir-me de citá-los, estadistas, políticos, filósofos, sociólogos, tentaram trazer soluções em várias décadas da humanidade. Muitos presidentes que tiveram uma inclinação para a vida espiritual tentaram governar o mundo, reinos, com justiça e com equidade. Porém, se encontraram-se com a inveja de outros povos, com a questão do fator de serem mortais e terem um tempo de vida limitado, e esse reino e esse momento administrativo de um justo reinando foi gozado pela humanidade por um período de tempo, porque logo vem outros e muitas vezes não seguem a mesma linha e são detratores, são ditadores e acabam destruindo tudo que foi construído em nome do amor e da justiça. Onde seria realmente a cerne do problema? Onde nós devemos realmente lutarmos e irmos à raiz do problema? Quando ali aparece as margens do Rio Jordão, nós observamos o profeta João Batista pregando: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele anuncia o único que pode solucionar toda a problemática deste mundo caótico. O mundo jaz no maligno. O Deus deste século cegou o entendimento das pessoas que não dão crédito à palavra de Deus. A própria Escritura Sagrada chega a dizer como pode um leopardo tirar as manchas do seu próprio corpo, em relação ao homem deixar ou conseguir se desvencilhar por derramamento de sangue, ou por sacrifício, ou por obra de caridade, tentar apagar essa mancha indelével, essa mancha que foi escrita com ponteiro de diamante. Como pode o homem libertar? Como pode o homem se auto-libertar? O homem está escravo do pecado. O grande problema que assola a humanidade é o pecado. Adentrar o pecado na humanidade mudou todo, não só o seu ecossistema, a sua natureza, a aflição dos animais, de todos os biomas, mas trouxe também ao homem a morte, a dor, a escravidão, e a terra se tornou amaldiçoada por causa da desobediência do homem. Então, quando nós tentamos resolver os problemas como se jogando gasolina no fogo ou tentando trazer paliativos de projetos sociais para dominar as massas, nós estamos fugindo da realidade problemática que assola a humanidade. O grande problema é o pecado, e é justamente nisso que o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio mostrar ao homem. No livro de Marcos, no capítulo de número 1, verso 15, 16 em diante, o Senhor Jesus pela primeira vez aparece e clama dizendo: arrependei-vos e praticai o Evangelho, é chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Esse é o grande dilema cujo qual deve se desbruçar as mentes pensantes. Porém, eles não querem dar crédito, porque eles estão sendo influenciados a espíritos obsessores, espíritos opressores,
a principados, a denominações de seres caídos. Esse é um tema para um outro diálogo de alta profundidade. Portanto, vamos nos deter aqui sobre o grande problema. E esse problema maior, o problema universal chamado pecado, um único homem pode resolver de forma particular na vida de todos que a ele recorrerem, pedirem auxílio e pedirem ajuda. Só ele, sacrificado na cruz, morreu para não só aplacar ou trazer um paliativo, mas ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em outro trecho ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem em mim crê, ainda que morra, viverá. Ele diz que alguém tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Ele diz que rios de água viva fluirão dos vossos interiores. Ora, se nós pudermos meditar nas palavras de conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das opressões trazidas pelo pecado. Não é libertar de um sistema político, não é libertar de uma ditadura, não é libertar de uma cadeia física, de um problema mental, de um problema, de uma enfermidade. Não. A maior doença, o maior câncer, a maior lepra que assola a humanidade é o pecado. E só Jesus Cristo pode resolver definitivamente. A palavra de Deus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? O momento em que vivemos agora, onde a humanidade passa por problemas que eclodem, todos esses problemas são frutos do pecado. Desde a queda do homem, ouvimos guerras, rumores de guerra, tribulações, a humanidade geme, a sociedade, os animais gemem, a natureza geme, esperando o grande dia do apogeu, onde a nossa pátria está nos céus, de onde virá o nosso Redentor e Salvador. Você, ouvinte da Palavra de Deus, não deseja ter sanado o problema? Não deseja ter resolvido este problema que assola a sua vida de forma particular? Talvez não temos como libertar como um todo mundo, porque não querem, na verdade não almejam. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado para a salvação dos homens. Mas são poucos que vão até a cruz, que vão até a redenção, que entregam suas vidas ao único que pode sanar esse problema, o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Meu amigo, você não deseja ter esse encontro com Cristo, de ter as suas dores, suas solidões, suas angústias e os seus débitos pregados na cruz, conforme o apóstolo escreve aos Colossenses, que ele pagou todas as promissórias e cravou na cruz. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pense nisso, amigo. Esse é o grande problema que deve desbruçar os sábios, os filósofos e aqueles que se dizem entendidos. Por isso que o apóstolo escreve pelo Espírito do Paráclito Divino, dizendo que tornou Deus louca a sabedoria dos homens, e aprove a Deus salvar a humanidade pela loucura da cruz, a loucura da salvação. Porque muitos tentam compreender, se debruçam sobre tratados teológicos, se debruçam sobre sistemas filosóficos e não têm solução. Mas ao reino de Deus a voz é chegado, aos simples e humildes de coração que desejarem a salvação encontrarão repouso e descanso e tempo de refrigério pela palavra de Deus. A mensagem é essa: arrependei-vos, porque é chegado a vós agora o reino de Deus. Jesus quer ser agora o Natal na sua vida. Ele quer nascer para você no momento que você abre o seu coração. Ele diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Que Cristo Jesus possa encontrar guarida
em seu coração. Aceite a Jesus Cristo de todo o teu coração. Arrependa-se de todos os seus pecados, para que possa receber o Espírito Consolador, que produzirá arrependimento e convencerá você do juízo do pecado. Meu querido, guarde essa palavra no seu coração e dê um passo para Jesus. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto e pode nos ouvir. Que Deus assim te abençoe.